Olá, estamos de volta no nosso bate-papo literário e hoje estamos recebendo o professor Wilson Schutter, que faz parte da história da Unisul desde a sua fundação e é um apaixonado por línguas, culturas e viagens. A literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa, a gente dá uma dica de livro. E a dica de hoje é o clássico escrito por Lewis Carroll, em 1865, Alice no País das Maravilhas, que é um dos livros mais traduzidos do mundo. Alice no País das Maravilhas foi traduzido para 97 idiomas, tem 1.513 edições e mais de 100 milhões de cópias vendidas. O livro também inspirou centenas de versões no cinema e na televisão. Quem é que não conhece a história da menina que cai numa toca de coelho e acaba sendo transportada para um lugar fantástico? E professor, o senhor se lembra de um exercício que a gente fez na época do curso, que o senhor trouxe, acho que 3 versões diferentes de um trecho do livro Alice no País das Maravilhas, que foi por isso que eu trouxe o livro para a gente falar. O senhor se lembra que foi bem interessante aquele exercício? Tem essa de 3 versões, há muito mais. Então... A tradução no Brasil mais conhecida é de Monteiro Lobato. Sim. Mas tem vários outros autores que traduziram. E no original tem uma passagem lá que a Alice está tagarelando, pulando e fala assim dos morcegos e dos ratos, porque em inglês é uma rima. Bats e aí and ela rats. Bats and rats. Isso. Aí a pergunta, será que os gatos comem morcegos? Mas isso fazendo a rima. Então, em português, na tradução, muita gente alterou isso. Então, tem várias versões. Inclusive, para fazer uma rima, alguém traduziu. Será que os gatos olhudos comem... os gatos rabudos comem morcegos olhudos, fazendo uma rima que não existe no original. Porque no original, a palavra bat e rat já faz a rima. Né? Exatamente. Então, essas são as nuances. As decisões que o tradutor tem que ter. Né? Mas Monteiro Lobato foi muito feliz na tradução, no entanto, existem várias outras. Essa é a versão que eu conheço. E comparando uma com a outra, você vê as diferenças que cada tradutor dá uma interpretação pessoal. Com certeza. Professor, eu queria que o senhor agora contasse para a gente, eu tenho certeza que já deve ter acontecido alguma gafe durante alguma tradução, ou quando o senhor foi o intérprete, enfim. O senhor se lembra de alguma? Eu procuro esquecê-las. É melhor assim. Lembra só por hoje, então. Lembra só por hoje. Mas acontece muitos, obviamente. Toda pessoa tem suas distrações e tal. Como eu disse há pouco, o tradutor, quando ele está no serviço de intérprete, tem que estar muito concentrado. E eu me lembro aqui que veio um técnico da Microsoft, nos Estados Unidos, veio dar uma palestra aí na Unisul e eu estava servindo de intérprete. E ele falando lá do Vale do Silício, as empresas que se instalaram lá, tudo muito interessante. E em inglês é Silicon Valley. E eu aquilo na cabeça, Silicon Valley, e de repente eu escuto uma risada. Isso o que foi? Eu tinha traduzido Vale do Silicone, sem me dar conta. Mas acontece, é bem comum, né? É bem comum. Outra vez É porque tem que estar muito concentrado para fazer a tradução, não é fácil. Outra vez você fica numa saia justa, Sim. se traduzir isso, né? Como é que ficaria para homem e mulher? Mas um professor falando sobre o sistema da educação e dizendo como era no sistema universitário, que tem, para cada ano tem um nome especial, né? Do primeiro anista, segundo anista, do terceiro e quarto ano, que seria freshman, sophomore, junior e senior. E eles via que tinha gente rindo, fazendo gozação. Ele parou e me perguntou, mas por que estão rindo? É tão engraçado assim? Aí eu tive que explicar para ele, que freshman, que é o calouro em inglês, se traduzir ao pé da letra, ser homem fresco, talvez isso. Então fica uma situação... Mas também o pessoal é fogo, né? Pois é, mas ele
Tinha que explicar por que eles estavam rindo. Né? Uma vez eu me lembro que eu estava fazendo também, trabalhando numa empresa, fazendo tradução, e tinha vindo uns americanos fazer auditoria, e eu estava ali, né, naquela tradução consecutiva, e o americano perguntou, você acha, né, em inglês, lógico, que os diretores vão estar nos esperando e tal. Em vez de eu traduzir para a pessoa, eu respondi, eu acho que eles vão sim, eu acho que eles vão. Ok, but now, agora por favor, pergunte a ele. Isso eu acho que é o que mais acontece. Você traduzir invertido. Diz em inglês para o brasileiro e diz em português para o estrangeiro. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, meu Deus, mas acontece muito. Essa é a nossa condição humana, a gente comete muitas gafes. Muito. Professor, e o senhor acha que traduzir é unir culturas e reduzir diferenças? Principalmente, eu acho que unir cultura está meio claro, meio óbvio, mas reduzir diferenças? Eu acho que ela dissemina a cultura, torna mais universal, porque cada livro reflete a cultura da época do autor. Sim. Né? A época do autor, o contexto em que ele vive. E isso sendo traduzido para outras línguas, faz com que outros povos tenham acesso também a esta cultura, embora de forma adaptada, mas ela leva os povos a lerem o mesmo tema, a usufruírem do que está narrado. E eu acho a questão de reduzir a diferença, porque você começa a entender também um pouco da outra cultura. Isso reduz, né, a entender e respeitar, né? E a tradução nos proporciona isso. Veja as traduções de Shakespeare. Aliás, eu estou relendo agora o Hamlet. É impressionante esse livro. Aí já é uma outra época, né? Nem outra cultura, é outra cultura, é outra época, né? E esse livro já foi traduzido, acho, para todas as línguas conhecidas no mundo. Então, assim, essa é uma forma de aproximar os povos. Quer dizer, todos têm, de uma certa forma, acesso ao Shakespeare, porque existem traduções. Não havendo isso... Já pensou se não, gente? É só quem estuda inglês... Poderia... E aí estuda inglês antigo para poder captar entender alguma coisa de Shakespeare. Com certeza. Professor, estamos chegando ao fim do programa, infelizmente. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Foi muito interessante, foi um papo bem bacana. Eu aqui agradeço. Muito obrigada. Uma grande satisfação aí. Ainda mais que somos colegas, né? Nosso ofício de traduzir de vez em quando. Então, e é muito bom. Obrigada, tá, professor? Ok, obrigado também. E eu conversei hoje com o queridíssimo professor Wilson Schutter, que compartilhou conosco um pouco da sua experiência profissional e de vida. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/RenataMA ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vai lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!